eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. No vídeo de hoje eu vou divulgar os resultados das redações que o pessoal enviou no mês dos pais como desafio. Estou um pouquinho atrasado com esse vídeo, tinha muito texto para corrigir, foi muito difícil de escolher 3 textos. Então vamos iniciar agora com o primeiro texto, o grande ganhador, que é a Melissa Yasmin de Oliveira Ferreira, lá de Lavras, Minas Gerais. Um abraço para o pessoal de Lavras também, eu tenho muitos ex-alunos que estudam na Universidade Federal de lá. Vamos ler o texto então. Esse texto da Melissa em especial, ele é um pouco diferente dos outros que eu escolhi para comentar aqui no vídeo. Então a Melissa vai ganhar o kit lá do sorteio com as canetas e tudo mais, e além disso um pacote de redações aqui da Scribs, e os demais textos também vão receber o pacote de redação para poder enviar redações para eu fazer a correção aqui e os outros corretores da Scribs também. Então vamos ler o texto da Melissa Yasmin e comentar um pouquinho sobre ele. Ele ficou um pouquinho diante dos outros, eu acho que por isso que eu gostei tanto. Muito bem, vamos dar uma olhadinha. Se a gente pensar em termos de estrutura, como se fosse uma redação mesmo do Enem, esse texto não estaria no padrão adequado. Mas como a ideia era um texto de homenagem, eu não me importei com esse padrão estrutural. Se a gente repara, olha, tem uma introdução muito grande, um outro parágrafo e uma conclusão curtinha. Se fosse no modelo do Enem, teria que ter uma introdução ali com até mais ou menos 7 linhas, mais 2 parágrafos de argumento de 8 a 10 linhas cada um, e uma conclusão ali de 7 linhas aproximadamente também. O texto é tudo ela. Curiosamente, vamos ler o texto primeiro, depois eu quero comentar uma coisa em especial em relação a esse mês dos pais, que teve esse desafio aqui na Scribs. Vamos dar uma olhadinha então, o texto tem título, é tudo ela. Trocando o famoso tudo eu nessa casa por é tudo ela, mas nesse caso é tudo ela na minha vida. Desde sempre ela que nunca mediu esforços para me ver bem realizada. Que sempre está comigo independente de qualquer distância. Que mesmo com todas as nossas adversidades fez e faz o possível para tentar compreender o meu ponto de vista sobre os mais diversos assuntos. Está sempre se reinventando e disposta a mudar de opinião caso seja convencida de que é o certo a se fazer. Isso é incrível, pois infelizmente ela não teve muitas oportunidades na vida e cresceu com pessoas que detêm um conceito de certo e errado, é um só e quem discordar disso estará indo contra tudo e todos. Uma mulher forte, guerreira, extremamente versátil, engajada a realizar aquilo que deseja, com um jeito único e oposto ao meu em diversos aspectos, sempre muito delicada, equilibrada e ponderada. Essa pessoa é a minha mãe. A frase é tudo ela se encaixa muito bem na nossa vida. Meu primeiro exemplo de feminista, mesmo sem ela saber o que isso significava, a pessoa que quando eu decidi correr atrás dos meus sonhos me apoiou e nunca mediu esforço para me ver conquistá-los, mesmo que para isso eu tivesse que ir morar em outra cidade e ela perdesse sua companheirinha, como ela mesma disse. A pessoa que virou uma leoa por mim, me defendeu de tudo e todos quando minhas escolhas desagradaram. Aqueles que se julgavam certos sobre tudo. Pessoa que pode estar em seu pior dia, mas sempre demonstrava alguma frase, gesto, o quanto se preocupa comigo. O eu te amo dela é um avisa quando chegar. E eu só fui compreender isso depois de um bom tempo, quando eu percebi que eu também não sou muito boa com demonstrações convencionais de afeto e amor. Minha mãe, que faz diversos papéis na minha vida além da mãe. E sempre foi e será meu tudo e muitas vezes o meu todos. Então sim, ela é tudo ela, e posso dizer com toda certeza que também é tudo dela, o meu amor, carinho e admiração. Melissa, eu gostei muito do seu texto. Eu não vou fazer a análise dele como se fosse uma redação do Enem, porque eu acho que nem vale a pena, acho que esse texto nem é para isso. Ele tem um propósito muito maior do que sim, ser simplesmente uma redação. Então, agradeço muito a oportunidade de poder ler esse texto aqui no canal e por você ter participado. Meus parabéns. Fico feliz que você e sua mãe têm uma relação tão bonita. E queria comentar algo especial, de certa forma meio assustador. Todas as redações que eu recebi de homenagem no Dia dos Pais, nesse mês do Enem, todas, e foram muitas, todas elas foram escritas para as mães. Isso revela um dado extremamente sombrio sobre o tipo de sociedade que a gente tem aqui no Brasil. Muito bem, o segundo texto é da Ana Paula Silva, de Abaeté, também em Minas Gerais. Já está um texto com o formato da redação do Enem da dissertação, então eu quero comentar aí os elementos textuais de fato. Vamos ler o texto porque o texto está excelente. Então, muito bem, o texto começa assim: o filme A Vida é Bela. Já, vamos olhar a estrutura, claro. Ó, 2 parágrafos, o primeiro parágrafo de argumento, esse aqui, estruturalmente ele tinha que ser maior. Um pouco estranho ele ser menor, por exemplo, do que a própria introdução. Eu prefiro fazer os argumentos maiores, tá? Mas isso é uma questão de talvez até de estética, não é uma obrigatoriedade não, mas eu, para fazer a redação do Enem, eu costumo levar esse padrão muito a sério.
No filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni, uma família judia é levada, então vou marcar aqui, ó, essa parte aqui é a contextualização dela. Ela utilizou aí uma obra do cinema, perfeito. Uma família judia é levada para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial na Itália. Naquele ambiente hostil, o afetuoso Guido consegue fazer com que seu filho Josué acredite que tudo que ele está vivendo faz parte de um jogo. A narrativa do enredo se aplica perfeitamente no cenário odierno de grande parte de pais e filhos, seja pela dedicação no cuidado para o futuro da criança ou na forma de proteção na vida dela. Muito bem, vamos marcar aqui de azul a tese, está excelente, andou muito bem, Ana, tese muito bem construída. O que eu senti um pouquinho de falta aqui foi de um conectivozinho só para fechar com todos aqueles elementos essenciais que tem na nossa aula aqui de redação no canal, tá? Poderia ter colocado aqui, mas perfeito, está excelente. Aqui tem uma marcação de tempo para fazer um paralelo com o tema, muito bom. Vamos continuar a leitura então. É indubitável a preocupação de um pai perante o crescimento educacional de um filho. Em um país onde a educação não é prioridade, destacam-se pais humildes como trabalhadores rurais e braçais que lutam para dar aos filhos oportunidades para a formação. Assim como consequência de uma vida dedicada ao trabalho para prover as necessidades educacionais da criança, pais heróis vivem anonimamente na sociedade a ter dos frutos colhidos pelos seus filhos. Eu entendi um pouco disso. Ter os frutos colhidos pelos seus filhos. Entendi um pouco essa frase, não, aqui ficou um pouquinho confuso, mas isso não importa muito. O que me interessa mais é que nesse parágrafo todo, vou marcar aqui. Ana, você não colocou elementos das várias áreas, aqui está somente argumentativo, faltou um pouco de dado expositivo para solidificar a sua argumentação. Vamos ver o segundo parágrafo de argumento, parece prometer mais do que esse primeiro, que ficou muito curtinho. Iniciamos aqui com conectivo, perfeito. Outro sim, para proteger a integridade do filho, vem a ser primordial para um pai. Na comédia dramática A Vida é Bela, de forma lúdica e fantasiosa, Guido protege a vida de seu filho. Na época de Grande Guerra, durante o confinamento, Guido mantém a assombrosa verdade escondida. Isso aqui já foi dito, enfim, já foi comentado lá na introdução. Talvez citar outra obra aqui, comparar com essa, fosse mais interessante. Mantém a assombrosa verdade escondida de seu filho até o fim, fazendo acreditar que tudo é um jogo do qual o prêmio é um tanque de verdade. Eu lembro do filme. A outra coisa que eu gosto de comentar com meus alunos, inclusive o filmaço, vale a pena assistir. Evita de gastar tantas linhas fazendo narrativa das obras literárias ou das obras do cinema ou do teatro que estão sendo citadas. Não precisa. É só falar do que se trata o filme e já entrar com a argumentação. Senão, olha quantas linhas aqui a gente tem só com narrativa. Se a gente for começar a contar desse trecho aqui, a gente tem 1, 2, 3, quase 4 linhas perdidas aí, de certa forma, do texto, que poderiam ter elementos que não estão lá na introdução, elementos distintos para melhorar a argumentação do texto. Aqui tem outro conectivozinho, vou marcar aqui. Desse modo, ao decorrer da história, Guido protege não só a vida de Josué, como também sua infância e saúde mental. Isso aí foi interessante de ser dito. O amor de um pai que faz de um momento terrível, um forte laço que transforma em ocasiões de ternura e alegria, ver força para continuar em seu filho e dar a sua vida por ele. Essa partezinha final foi excelente porque faz um paralelo de fato argumentativo com o que foi exposto antes. Eu só não perderia tantas linhas fazendo narrativa de um filme. Muito bem, vamos para a conclusão. Então temos aqui, Então, avaliando a conclusão, temos aqui, diante do exposto conectivo, pode-se inferir que faz necessário que o Estado... Então, acho que podia tirar isso aqui, Então colocar, infere-se que é necessário que o Estado, pode-se inferir que faz necessário... Acho que aqui não ficou legal não, tá? Esse inferir que faz, mudaria. O Estado tome como prioridade a educação. Para a transformação positiva, urge que o Ministério da Educação e Cultura reelabore a grade curricular para que contemple a necessidade das realidades das escolas. Olha o que é interessante quando a gente for fazer uma redação, Tá citando aqui, Ministério da Educação e Cultura e realidade das escolas. Agora perceba que isso aqui... Pouco foi falado em relação às escolas, foi aqui em cima, tá? No crescimento educacional, mas a escola, de alguma forma, enquanto instituição, não foi mencionada no texto e agora ela aparece como proposta de solução, então não fica muito bem articulado, tem que tomar um cuidado com isso. Aqui faltou uma vírgulazinha depois do assim. Assim, será possível reverter a problemática persistente em tempos antigos para a inovação.
Como Guido deu a vida do seu filho e os pais todos os dias vão dar as vidas aos seus filhos, o governo dê superioridade ao ensino na nação que batalha para esse bem. Então aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, pensar que já foi citado demais as personagens do filme, poderia ter sido evitado. Mas de maneira geral está uma conclusão bem diferente, está bem detalhada, ela está bem construída. Claro, fora do padrão que eu prefiro, que eu tenho preferência para o Enem. Não quer dizer que o corretor fosse ver isso com maus olhos também não, tá? O texto está muito bom, gostei muito de ler, achei que ele renovou um pouco em relação ao estilo e por isso que eu escolhi aqui como segundo texto do nosso desafio. Então parabéns, Ana. E o último texto que foi escolhido aqui no desafio, que vai ser lido aqui durante a aula, é o texto da Cíntia Monique da Silva. Um texto também muito técnico, voltado mais com o estilo da redação do Enem. Então eu vou comentar todos os aspectos dele, como se fosse de fato uma redação que fosse corrigida por um corretor do Enem. O primeiro passo, então, como sempre, é observar a estrutura. Temos aqui a introdução um pouco longa, com o primeiro argumento, assim como o texto anterior, um pouco esmagado. Não é muito bom não, como eu comentei na correção anterior, tá? Agora os outros dois parágrafos estão no tamanho ideal. Vamos dar uma olhadinha na introdução, então. O Dia dos Pais é celebrado no Brasil sempre no segundo domingo do mês de agosto. Trata-se de uma ideia comemorativa, então, ó, temos aqui um conceito que é um conceito... temos aqui uma introdução que ela usa uma contextualização conceitual. E isso é uma estratégia muito interessante para quando você não quer citar um dado histórico. Aqui foi possível fazer as duas coisas aqui. Trata-se de uma ideia comemorativa da ação do publicitário Sylvie Bering em 1953, que se justifica no objetivo de estimular o comércio no segundo semestre, já que o Dia das Mães movimenta a economia no primeiro semestre. Então aqui, que interessante, tem um conceito e tem um dado histórico sobre esse conceito para complementar a contextualização. Tá muito bem escrito. Temos o conectivozinho aqui também, ó. Porém, embora a data tão especial foi a princípio criada como astuciosa, felizmente a sociedade celebra com o propósito de homenagear os pais e para a união familiar. Eu achei que a tese ficou faltando um pouquinho de força nela, mas ainda assim dá para fazer uma redação muito bem construída com essa introdução. Aqui, como eu comentei, igual ao texto anterior, a estrutura está meio curtinha. Como é disso, o Dia dos Pais no Brasil é uma data de grande comemoração e festividade entre pais e filhos. Pais são condecorados por suas ações e sua representatividade social, homenageados por seu cuidado, carinho e proteção aos seus filhos, pelas suas virtudes e traços morais. Muito bem? Aí faltou o quê? Igual no outro texto, o parágrafo inteiro, ele não tem elementos das várias áreas do conhecimento, ele falta, é de amarelinha aqui, ele falta dados para solidificar essa argumentação. Podia ter inserido algum tipo desses dados aqui, algum dado histórico de novo, talvez, ou um pensador, quem sabe, para solidificar o parágrafo. Conectivozinho aqui, ó, não obstante, corretinho. Não só pais são unicamente zeladores, também são responsáveis por esse papel e homenageados nesse Dia das Mães. Avós, tios, pessoas que dão suporte e amor durante toda a sua vida aos filhos. Achei isso muito interessante, ainda que não tenha também dados das várias áreas, de alguma forma abrangendo o conceito aí de família, e achei isso muito bacana. É notória a união da família nesse momento, um dia de gratidão que transforma a atmosfera com a presença de toda a família reunida. Contudo, aí, ó, aqui tá errado, esse contudo aqui, ó, ele é junto, entretanto, no entanto, não é contudo que eu disse, é por outro lado, então contudo junto, com N, né, e junto. É preciso dessa homenagem e agradecimento aos pais que se desdobram para o bem-estar e felicidade dos filhos. Conectivozinho aqui, muito bem. Vamos ver a conclusão, como é que ficou. Deixa eu subir um pouquinho. Entende-se, portanto, que é mister a continuidade de medidas conscientizadoras para que a população brasileira compreenda a importância da celebração do Dia dos Pais para a família. Além disso, vamos colocar aqui então o conectivozinho, é imprescindível que o governo dê suporte ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para criar, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias das redes de comunicação que expressam o valor do feriado e seu benefício à nação. Eu não sou muito fã desse tipo de proposta baseada em campanhas, não. Mas, de certa forma, a conclusão está toda muito bem escrita. Tem agente, tem ação, tem metodologia. Então, ficou muito bom. Sara, e todos os demais que mandaram os textos, obrigado. Foram muitas redações. Eu queria poder prestigiar e ler o texto de todo mundo aqui, mas é um processo que demora muito tempo e é cansativo também. Então, esses são os textos que eu escolhi. Parabéns aos ganhadores. E, é claro, como sempre, bons estudos. E até mais. Se inscreva no canal se não for inscrito e assine Scribs para ter suas correções também aqui no YouTube e, é claro, dentro da plataforma, se você não quer expor o seu texto. Valeu!